Agora já temos aqui na tela o nosso próximo entrevistado, Gui Moalen, que é diretor executivo da ONG Vote LGBT, que vai trazer detalhes aqui pra gente, para falar sobre um ponto e dados ali interessantes com relação às eleições municipais. Porque o Brasil, o país, registra um número histórico de candidaturas LGBT. Mas, Gui, obrigada pela disponibilidade de nos atender aqui no Brasil Agora do SBT News. Um bom dia. A que se deve esse aumento no número de candidaturas? Vocês conseguem identificar isso? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Yasmin. Um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite de estar aqui no SBT. Esse número é realmente muito histórico, porque é a primeira vez que o Estado faz o trabalho dele e conta a gente. Então, é a primeira vez que as candidaturas podem declarar no ato do registro, não só que são LGBT, mas que autorizam o TSE a divulgar esse dado. A gente, como organização da sociedade civil, está fazendo isso sem recurso faz muitos anos, e a gente chegava a 500 candidaturas, 300 candidaturas numa eleição. Isso porque estava aumentando a cada eleição. Mas agora, quando o Estado resolve colocar a máquina do Estado para fazer o seu trabalho, para cumprir uma obrigação que deveria ter feito, quando o Estado coloca a possibilidade da pessoa se declarar, a gente vê que mais de 3.000 candidaturas LGBT foram registradas nessas eleições, 3.000 lideranças que não só declararam que são LGBT, mas que autorizaram a divulgação. Ou seja, isso deixou de ser um desvalor político, deixou de ser uma desvantagem política para virar uma vantagem política por todo o país, né? E isso é uma alegria muito grande para a gente. Eu estava olhando aqui uns dados que foram feitos até pela ONG que você é diretor, falando que a inexistência desses números deixa a população LGBT+, fora do planejamento quando o assunto são eleições, quando o assunto é política pública. Então, ter a inclusão e ter a transparência com relação a esses dados e com um número maior aí considerado de candidaturas, o caminho é inverso. Então, o grupo acaba que está incluso dentro dessas políticas públicas. Esse pode ser um caminho? Essa é a esperança. A gente tendo número, a gente consegue brigar por política pública, a gente consegue falar quanto somos. Hoje em dia, a gente não sabe até hoje qual a porcentagem da população brasileira é LGBT, porque o IBGE continua se recusando a nos contar nos seus censos. E quando faz de maneira transfóbica, de maneira muito pouco escuta em relação às organizações que têm feito isso há tantos anos, né? Então, a gente fazer parte da contagem oficial do Estado parece pouco, né? Mas, assim, o que a gente está lutando é por uma cidadania plena, que é um luxo que as LGBT ainda não têm, né? Uma cidadania plena para todas as pessoas LGBT. E isso a gente ainda não tem, mas está no caminho. Eu acho que é com muita celebração que a gente vê esses números, porque se a gente sabe quem são as LGBT na candidatura, a gente sabe a gente vai poder descobrir depois como é que é a relação dos partidos em relação ao financiamento dessas candidaturas. Se elas sofrem mais violência política, se elas sofrem mais ameaça de morte, por exemplo. Se a gente sabe quem elas são e consegue identificar quem elas são, a gente consegue pensar, fazer uma avaliação de como foi o processo e pensar se precisa ou não de política pública para apoiar esse grupo na política, né, de lideranças. Gui, tendo nomes ali de protagonismo dentro do Congresso Nacional hoje, que representam, que tem legitimidade para falar sobre o movimento, sobre o grupo, que tem a representatividade, que a gente tem duas parlamentares ali dentro do Congresso Nacional que saem dessa curva de invisibilidade, como você disse. Ter essas pessoas ali dentro do Congresso Nacional também ajuda a movimentar e pode ser um sinal ali de que, olha, eu estou vendo lá no Congresso o maior
vamos dizer assim. Então eu vou aqui me candidatar na base porque vou ter um caminho a ser pacificado aqui na base para chegar lá no Congresso. O movimento pode ser pensado dessa forma? Yasmin, perfeita a sua análise. Assim, a gente ter o sucesso das nossas é uma inspiração e é uma motivação para outras pessoas participarem, né? A gente ter parlamentares de tanto sucesso, não só a Duda e a Érica, a Duda Salabert, a Érica Hilton, mas também a Diana Santos, que é uma mulher negra e sapatão que está no Congresso, também o Fabiano Contarato no Senado. A gente tem uma série de pessoas, de exemplos muito lindos, mas você pensa que são 3, 4 pessoas em 513. É muito pouco, não é nem 1% dos eleitos, né? E é muito trabalho para só essas pessoas fazerem. Então a gente precisa de muito mais pessoas como essas no Congresso e no Senado. A gente precisa de mais gente, não só mais LGBT, como mais mulheres negras, como mais pessoas negras no geral, pessoas indígenas. A gente tem um recorte muito bonito entre o voto LGBT, as pessoas que votam numa pessoa LGBT, são pessoas que pensam não só na questão LGBT, né? Em 2022, as candidaturas que a gente listou no nosso site, que foram 327, possivelmente menos do que o total, né? As que a gente conseguiu alcançar, receberam 3,5 milhões de votos. 7 de cada 10 votos, esses votos, foi numa pessoa negra. E 1 de cada 3 desses votos foi numa mulher trans. Então, o voto LGBT é um voto que pensa não só na questão LGBT, é um voto que também pensa nas questões de gênero e pensa nas questões de raça.